Olá pessoal, essa aula nós vamos falar sobre entrada e saída. É uma aula de reforço para o pessoal de lógica de programação. Nós já vimos alguns conceitos em sala de aula, mas essa videoaula vai ficar para consultas posteriores ou para tirar alguma dúvida que possa aparecer. O que são entradas e saídas? Entradas são essencialmente dados ou valores ou informações que o nosso programa capta para trabalhar com eles. Esses valores podem ser inseridos por usuário, coletados através de um arquivo, pode ser dados que são acessados em um banco de dados, etc. No nosso caso, nós estamos trabalhando apenas com valores que são inseridos pelo usuário, por enquanto, na nossa disciplina. E saídas são mensagens, valores impressos em tela, gravação nesse arquivo, já que nós podemos ler um arquivo, nós podemos gravar também um arquivo, ou até mesmo gravar em banco de dados. Como falei, por enquanto nós estamos em lógica de programação, os valores são inseridos pelos usuários e para nós estamos trabalhando com mensagens e valores que vão ser impressos em tela ainda. Tá? Então essas são nossas entradas e saídas por enquanto. O comando de entrada no Python é o input. O input na verdade é uma função, mas nós tratamos ainda por enquanto como um comando. Tá? Esse comando ele capta a entrada no formato caractere. Se for um dado no qual nós precisamos ou necessitamos fazer alguma operação, como se fosse um valor numérico, idade, ou um valor de uma nota, uma coisa desse tipo, nós precisamos converter. Essa conversão nós vamos abordar na próxima aula, principalmente as conversões de números inteiros e reais. Tá? E a ação resultante do input, quando é utilizado o input, é a captação do valor que vai ser atribuído pelo usuário. Tá? E esse dado que é colocado pelo usuário, nós vamos armazenar diretamente em uma variável. Vamos ver um exemplo aqui. Então veja o comando input. No comando input é uma indicação que deverá ocorrer uma entrada pelo usuário. E essa entrada vai ser armazenada diretamente na variável. Então nós lemos assim: valor, variável valor, recebe a entrada de dados. Okay? Nós podemos usar quantos inputs quisermos, dependendo de quantas entradas forem necessárias. Então a gente pode utilizar, por exemplo, duas variáveis, como um valor 1 e um valor 2. O valor 1 recebe uma entrada, o valor 2 recebe uma outra entrada, e assim por diante. Podemos usar o input sempre que for necessário. Tá? Por enquanto nós vamos trabalhar com o input apenas com essa visão simples. Como eu disse, na próxima aula nós vemos conversões de tipo. Vamos falar um pouco sobre saída. Comando de imprimir, saída é o print, que também é uma função. Tá? O print nós podemos trabalhar com ele em três maneiras. Apenas a mensagem. Nós podemos dar mensagens no usuário, por exemplo, digite um valor, ou até mesmo dar um valor de resposta por uma ação. Sei lá, calculamos a média e mostramos se ele está aprovado ou reprovado, dependendo da média calculada. Nós podemos imprimir apenas o valor, pode ser o valor explícito ou contido em uma variável. Então, o resultado de uma soma, por exemplo, nós mostramos. E tem o terceiro modo, que é lidando com os dois, mensagem e valor ao mesmo tempo. É uma maneira melhor, mais otimizada de mostrar mensagens ao usuário. Tá? Então, vamos começar apenas com a mensagem. O print, assim como o input, é uma função. Então, ele precisa de um parâmetro. Parâmetro é algo que nós passamos para a função trabalhar. Então, o print serve para imprimir alguma coisa, então nós vamos passar para o print essa alguma coisa para ele imprimir. Essa alguma coisa vai dentro do parênteses, por isso que tem esse parênteses aí presente no comando print. Tá? Então, esses parâmetros são valores que indicam algo ou algum valor que esse comando vai usar e fazer alguma coisa. Isso são funções, e funções é assunto para uma aula mais no futuro, mas por enquanto vamos tratar o print como um comando. Tá? E especificamente mensagens, nós precisamos definir a mensagem em aspas duplas, ou seja, para você indicar que é uma mensagem, apenas uma informação que vai aparecer em tela, você deve usar aspas duplas para identificar isso como uma mensagem para o print. Então, vou mostrar um exemplo aqui. O exemplo mais simples que nós temos é uma frase impressa em tela. Então, print, dentro dos parênteses, nós colocamos a frase olá pessoal
e ela está demarcada com aspas duplas. Tá? Então eu vou usar nos próximos slides essa marcação que parece 3 sinais de maior, né? Ou 3 setinhas aí na direita, que indica o resultado dessa saída. Então, em tela sairia: olá pessoal, a frase. Okay? E o print para imprimir apenas o valor. Nós podemos imprimir o valor, que pode estar em uma variável ou ser explícito. Eu quero imprimir o valor 1 em tela, então eu coloco 1 lá, representação decimal 1. Ou eu quero imprimir o valor de uma soma, que está na variável soma, então print a soma. A variável soma vai dentro do parênteses. Tá? Nós podemos imprimir mais do que um valor no print. É só a gente separar por vírgulas apenas. Vamos ver um exemplo. Então está aqui o primeiro exemplo lá em cima. Print 100. O valor 100, explicitamente o valor 100. Então print vai lá, imprime 100 em tela. Tá? E se for uma variável? Então, por exemplo, o valor recebe 3. Então a variável valor recebe 3. Print valor. Veja que está dentro do parênteses, ele pega e imprime o valor contido nessa variável. Se eu quiser imprimir dois valores aí diferentes, por exemplo, o valor 1 que vale 3, o valor 2 que vale 10, é só eu separar por vírgula. Vírgula se torna um separador toda vez que eu quiser adicionar duas ou mais variáveis aí para ser impresso, é só colocar o vírgula para separar os termos. Veja que a saída será 3, espaço 10. E mensagem e valor. Então nós podemos usar as duas juntas, né? Mensagem e valor. A gente pode formar frases mais complexas, aí, mensagens melhores para o usuário. Tá? A única coisa que a gente precisa é definir o que é mensagem e o que é variável. Okay? Porque a mensagem é simples. A mensagem está em aspas duplas. E a variável é o nome da variável. E nós podemos montar frases misturando mensagem e valor apenas utilizando a separação de vírgula, delimitando muito bem o que é mensagem, o que é variável e separando por vírgulas. Vamos ver um pequeno exemplo. Então aí, por exemplo, x recebe 10 e eu quero imprimir na tela o valor de x. Eu quero, na verdade, colocar a frase: o valor de x é. Veja que esse x contido na mensagem é simplesmente uma mensagem, um conteúdo da mensagem, não é a variável x. A variável x está aqui após a vírgula. Mas eu quero que saia assim: o valor de x é 10. Que depois do sai o valor contido na variável. Então olha só como é que fica. A mensagem delimitada em aspas duplas, vírgula, a variável que você quer que apareça. Então olha, aparece a mensagem e logo após, do término da mensagem, aparece o valor aqui. Então o valor de x é 10. E a gente pode montar frases misturando mensagem, variável, mensagem e assim por diante. Tá? Então no exemplo de baixo, x recebe 10 e x recebe x mais 1, ou seja, vira 11. E eu quero imprimir a frase: o x vale tanto quando somamos 1. O que acontece? Eu tenho dois trechos da frase: o x vale e quando somamos 1. E no meio tem que aparecer o valor de x. Então fazemos assim: o valor de x vale, entre aspas duplas, vírgula, aqui a variável x e é onde eu quero que apareça o valor na frase que vai ser impressa, que seria o 11, vírgula, o próximo trecho de mensagem. E a gente poderia intercalar com vírgula, variável, mensagem, variável, o quanto for necessário. Então o resultado disso é: o x vale 11 quando somamos 1. Ok? Qualquer dúvida aí, coloca um comentário no post ou entra em contato comigo diretamente no Messenger. Abraço, até mais.